tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da cidade, terceira temporada, episódio número 27. Eu tava tomando um café aqui, que afinal de contas, né, cara, café não costuma falhar. Por falar em café, eu vou falar de uma coisa muito legal que essa convidada que hoje tá aqui no podcast faz, que são bolos. Eu, particularmente, tenho um bolo que só ela faz na Via Láctea inteira que eu gosto. Quem me conhece sabe de quem eu estou falando, mas para você que ainda não sabe, eu vou apresentá-la. Ela é da área de confeitaria, ela é do Clube Hípico, já entreguei, né? No Clube Hípico eu já entreguei. E ela vem agora com uma formação de mulheres. Hoje, a minha convidada é a Cris Carraro. Cris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A todos. Acho que pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Na verdade não precisa dar boa tarde nem boa noite, né? Não, pode ser boa tarde, boa noite. Depende da hora que cada um vai assistir. Ainda tem uma galera que ainda pega o episódio e o que a gente faz? A gente pega e faz a gravação. Agora tem canal no Spotify, né? Agora é canal. Tá, e aí a gente pega a carona com uma galera. E a pessoa pode assistir a qualquer momento. A qualquer momento. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Isso, boa madrugada. Pode ser, de repente você perdeu o sono. É isso aí. Estamos aí. Cris, começando desde o comecinho mesmo. Sim. Eu conheço a Cris sempre com o posicionamento profissional voltado para a área de confeitaria, bolo. Como que começou tudo nessa parte? Você começou profissionalmente com isso? Sim. Na verdade, é uma coisa até interessante, porque eu era meio rebelde, assim, uma filha que não estava querendo muito trabalhar, eu acho. Que, tipo assim, minha mãe falou assim, eu tenho que fazer essa menina dar em alguma coisa. E aí, na época, tinha um programa até eu nem lembro como era, acho que era não lembro se era Rede TV, Note a Note, uma coisa assim. E aí, ela aprendeu a fazer bolos, né? Ela fazia por hobby mesmo, minha mãe era professora de formação. E aí, começou a fazer e ela começou a me pedir ajuda. Minha filha, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aí, um belo dia, ela falou assim, você vai fazer isso? Porque acho que ela já não queria mais me sustentar e eu tava muito à toa, só queria ir dançar forró e tal. Aí, foi por isso que eu comecei a fazer bolo. Com essa entrada, eu me especializei. Aí, fui me especializando, fiz vários cursos, saí do Brasil para poder fazer curso fora. Por vários anos, eu fiz o mesmo curso, no mesmo lugar, só que com profissionais diferentes. Era um congresso, na verdade. E aí, fui me profissionalizando, comecei a atuar na área de casamento, que foi onde eu dei o boom, que virou Cris Carraro. Sua mãe foi bem esperta, né? Foi lá te envolvendo devagarinho, quando você já estava dominando, ela falou, agora você vai fazer isso aí. Na verdade, ela saiu, né? Ela nem me avisou que ela ia sair, ela só saiu. E aí eu não tive opção, que a gente tinha encomenda para entregar, você não podia frustrar o cliente, tive que me virar. E aí você tomou gosto pela Sim, coisa? Sim, tomei. No meio tem muitos anos já. Tá, e foi o melhor forró dessa época que você visitou? Eu gostava do Apalooza. Eu gostava do forró da Palusa. Era terça-feira, acho que era terça-feira ou segunda, não me lembro. E gostava do Santa Fé lá em Aparecida. Eram os dois que eu gostava mais. Santa Fé em Aparecida. Eu era literalmente depois da PRF. Mas acho que acabou lá, né? Acabou. Na verdade, era literalmente pra dançar mesmo. Eu gostava realmente de dançar forró. Fazia parte daqueles grupos que tinha aqueles passinhos e tal, eu gostava real. E como é que você fazia no começo? Você tinha que ajudar sua mãe lá na questão do bolo, mas dançava, e obviamente que as festas eram à noite. Obviamente que eu vivi uma vida que 24 por 24 por 24 por 36, entendeu? Tipo assim, chegava de madrugada pra terminar um bolo e ia sair e tal, era assim. E engraçado, e hoje eu sou avessa a sair. Não gosto mais, virei uma antissocial. E como é que foi a tua caminhada? Como é que você chegou no mercado de casamento? Porque assim, eu vejo o seguinte, o grande lance do bolo, tem o bolo de corte, explica um pouco isso. Então, na verdade, sobre os bolos, hoje se usa muito o bolo fake, né? Mas agora até tá voltando bastante a tendência de um bolo verdadeiro. E muito conciliado falso com verdadeiro. O bolo todo verdadeiro, ele tem uma demanda muito grande. Tipo assim, você tem tanto que levar o profissional que vai ter que ir lá levar e montar no local. A estrutura é toda diferente. Você precisa de um ambiente adequado e vários outros pontos. Isso ficava muito caro. Então, aí vem o bolo cenográfico, que é um material comestível, só que por dentro o conteúdo é um isopor. Hoje muito mais se vende bolo falso com uma parte verdadeira e o bolo do restante de corte para a cozinha. Tem até a fatia verdadeira só, também, que é uma coisa interessante, que você parece que é de verdade, você vai lá e corta, mas se você olhar pro restante é isopor.
Isopor, gente, é por dentro, por fora é açúcar, todo o material eu mesmo. E o bolo de costa na cozinha. Por quê? Que eu também prefiro esse formato do bolo de costa na cozinha. Além do cenário ter que ser desmontado no meio do casamento, quando você desmonta um bolo de andares, não é uma cena bonita, assim, tipo, ele tem toda uma estrutura interna. Então, assim, acaba com aquele momento da mesa, que é onde que as fotos mais acontecem, e também tira aquele glamour do que era, porque as pessoas veem como é interiormente. Então, fica ali cortando, fora que com a entrada do Covid, esse lance das pessoas ali respirarem em cima do bolo. Então, agora você tem um bolo na cozinha, onde está refrigerado, tudo organizado, ninguém vai lá respirar em cima do bolo e contaminar de Covid, que apesar de a gente nem estar no Covid, mas isso fortaleceu muito para a ideia do bolo fake. Mudou muito o comportamento depois da Demais, pandemia? demais. O mercado, ele tinha atingido um nível de preço e a gente teve que retroceder para preços muito anteriores para se adequar à realidade do que virou. Fora que vieram os mini weddings, assim, que eram os casamentos pequenos, deu uma entrada muito grande para bolos mais simples, que é aquele bolo naked cake, que é o bolo de chantilly, que aí já não... o bolo confeitado de pasta americana, são poucos os que fazem. Os outros, a gente tem uma quantidade maior. Então, o mercado ampliou muito, veio bastante concorrência nesse sentido. Porque hoje você tem 1000 saídas para fazer um bolo. Então, assim, mudou muito. Para melhor em alguns aspectos e para pior em outros. Hoje, a facilidade das pessoas poderem estudar e ter uma formação, entender como faz, da época que você começou, tem uma muita diferença, tem grande diferença? Absurdo, porque antes a gente não tinha internet a nosso favor, né? Então, assim, hoje você vê curso online, hoje você tem acesso a tudo. Eu, para descobrir como se fazia algo, eu tinha que testar, inventar, ou pagar caríssimo num curso pessoal, que eu fosse lá fazer. Então, assim, saía daqui para fazer em São Paulo, saía daqui para fazer na Argentina, para descobrir a técnica. Você não tinha como descobrir a técnica. Hoje, se você colocar no Google, YouTube, você acha muita coisa. Não substitui, porque você colocar a mão na massa, tá do lado do profissional, é totalmente diferente. Mas tem, óbvio, que muito mais acesso. Tem pessoas que vão aprender a fazer pela internet mesmo, entendeu? O curso da internet funciona. Eu mesmo consigo ensinar alguém por vídeo, tipo assim, entendeu? Então, é questão de que hoje eles têm esse acesso que eu nunca tive. Tenho agora, eu nunca tive antes, agora eu tenho. Porque eu vejo muito isso, porque ao mesmo tempo que a velocidade da informação e essa coisa da internet, todo mundo tem na mão, mas também pulveriza e aí não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Aonde que tá a cereja do bolo da Cris a título de não dá para confiar? Tem mais de um ponto, na verdade, tá? Além de eu realmente ter especialização no que eu tô fazendo, e a pasta americana, que é, no caso, que a gente confeita os bolos, ela tem vários princípios ativos dela ali, tá? Na composição. Existe uma para flor, existe uma para cobrir bolo, existe uma para criar o tecido, para dar por causa da elasticidade. Se você usa a pasta errada, ela não dá o acabamento que tem que dar. Ela não afina na proporção que precisa. Então, assim, tem todo esse domínio de cada pasta serve para uma coisa. Conservação. Tipo assim, se você não souber trabalhar num local que tem um mínimo de umidade do ar, que você não tem um ar-condicionado para você secar o ambiente, ou até uma lareira que seja, que seca o ambiente, o bolo mela. Então, assim, tem muitos pulos do gato que, se você não for se orientar realmente com quem faz num curso presencial, esse curso de internet, ele te ensina a fazer, mas ele não te ensina nada disso, a técnica correta de ser feita, entendeu? São coisas que você ganha mesmo, talvez num curso mais extensivo, talvez num profissional direto, entendeu? Então, assim, a minha cereja do bolo hoje, além disso, é a parte de que eu sou profissional de casamento, que no caso de um problema, eu consigo resolver. Tipo assim, que é a coisa mais difícil que tem, porque o casamento, ele te exige muito, além de saber fazer, entendeu? A demanda de um acidente, a demanda de um problema qualquer que tiver, você consegue resolver? Você tem demanda, você tem equipe para isso? Você consegue lá resolver? Você consegue desenrolar o problema na hora? E isso me faz diferente. É como se você tivesse um kit de emergência dentro do carro. Exatamente, tipo isso. E a cerimonialista te liga. Isso aí. Cris, deu um problema aqui, tem um buraco no bolo, tem que resolver. Ou então, assim, tipo, aconteceu um problema com outro bolo, você tem como substituir, trazer alguma coisa, eu vou ter alguma coisa pré-organizada já, entendeu? Assim, tipo, eu consigo atender numa velocidade, num tempo que as outras pessoas não conseguem. E eu tô sempre disponível para assistir aquilo ali, para ficar no ambiente que eu seja alcançada até o horário que a cerimônia inicia, que tá tudo ok. Nem a cerimônia. Quando a festa tá tudo ok, eu me libero do telefone, eu me libero de poder fazer um programa, entendeu? Então tudo isso conta muito. Isso faz muita diferença. Agora, há quanto tempo no mercado? A Maria Clara tem 12 anos.
Vamos botar uns 14 no de casamento. No de casamento. 14 anos No de só casamento. especializado Isso. em casamento. Em casamento. Com bolo, uns 18. De bolo, uns Isso, 18. por aí. E qual é o segredo do bolo? Eu creio que o segredo do bolo, vai falar, é amor. Não, não é o amor, não. O amor ele conta, mas não é. É você entender que o paladar das pessoas é diversificado. E você ter o tipo de material, de sabor que as pessoas precisam na sua variação. Porque eu escuto gente que gosta de bolo muito molhado, eu escuto gente que gosta de bolo meio amargo, assim como você, e eu escuto de gente que gosta de bolo doce, outro que não gosta de doce. Quando você consegue dominar o mercado assim, você entende, você lê o cliente e você tem aquele produto para oferecer. O produto, a marca do produto influencia? Tipo, vou comprar esse leite condensado, não Influencia é esse. totalmente, influencia totalmente. Mas eu não vou dizer nomes, não é aquele que todo mundo acredita que seja, entendeu? Tipo, Entendi. falando de leite condensado, não é o melhor. Isso daí tem, assim, essas coisas que criaram, né? Mas nem, não quer dizer que seja, entendeu? Tem outros que são profissionais realmente, leite condensado profissionais que são muito mais adequados. Essa era a próxima pergunta. Por exemplo, você vai no mercado, você tem lá a gôndola, tem um monte de leite condensado, de vários tipos, de várias marcas. O profissional, ele é diferente? É diferente. E assim, tem princípios que são básicos para você escolher um bom leite condensado e um bom creme de leite, percentual de gordura. Tipo assim, quando você vai ler, quando você já é do meio, você já sabe que se você, mesmo que você seja uma marca desconhecida, se ele tiver um percentual de gordura alto ali, dentro do padrão, você consegue ainda ter um bom resultado se você não tiver o outro que você já usa, entendeu? Mas tem tudo isso, tem toda a parte de informação ali dele. E a gente também já tem os testes, né? A gente testou tudo. Então, assim, eu não fui pelo que um me disse, eu fui pelo que eu testei, entendeu? Então, assim, eu tenho. E tem leite condensado que eu faço naquele bolo de morango, até que a Camila é apaixonada, que só um dá ponto pra fazer aquele creme, entendeu? Só uma marca. Entendeu? Caramba! Pois é. Então, assim, tipo, tem umas coisas que são diferenciadas. É Isso é como se fosse vivência. assim, o bolo que eu gosto, que é um bolo de chocolate meio amargo, pode ser um tipo de leite condensado, um tipo de creme de leite, mas aquele bolo de morango não pode. Não pode. Ele só pode uma marca. Uau! Porque só ela que pega aquele ponto de corte. Isso ok, dá pra ensinar no curso, mas você não aprendeu isso no curso. Não aprendi no curso nem esse recheio do bolo de morango, pra ser honesta. Foi tipo assim, um belo dia eu acordei e falei, cara, se eu fizer isso com isso, que tipo, era uma coisa que já existia, bem deve dar certo. Tipo assim, não tem ninguém que saiba fazer. Tipo assim, só se alguém que eu contei, alguém que trabalhou comigo, mas ninguém. Não que não possa saber, entendeu? Tipo assim, não que eu não vá dizer, não que eu não vá dar um curso disso, mas é uma invenção. Nessa estrutura, quem é o teu cliente? É a noiva ou a cerimonialista? Como é que funciona essa engrenagem? Eu trabalho com buffets, com cerimoniais e diretamente com o público, tá? A internet me fez ter contato com o comprador, né? Porque antigamente eu não tinha contato com o finalizador ali da compra. Mas, sem dúvida, a maior parceria que eu tenho é cerimonial. E o buffet, eu diria que está junto praticamente, mas o cerimonial acima, porque mesmo se o buffet me tiver e o cerimonial não concordar, ele me tira. Então, assim, a não ser que ele realmente fale o cliente que faça muita questão, entendeu? E eu super entendo, não é uma crítica, porque existe uma harmonia de trabalho. Então, assim, eu entendo que as pessoas que vão trabalhar comigo são as que têm harmonia e confiam em mim e que já sabem da minha maneira, do que eu entrego, do que eu trago e do quanto eu facilito ou dificulto na cabeça de um ou outro, entendeu? Sim. Então, assim, eu entendo super essa recomendação. Graças a Deus, até eu circulo muito bem entre a maior parte, creio eu que a maior parte, assim, não digo todos, porque sempre tem alguém que com certeza não gosta, talvez eu nem saiba, mas no geral eu circulo bem. Isso é para todas as profissões. Como você tem um estilo de trabalho, você trabalha com as pessoas que modulam com aquilo. Isso. E outras não, e tá tudo bem também. Ok. Claro. Nem conseguiria fazer tudo que tem aí por aí. Tem outras pessoas. E assim, uma coisa que eu acredito piamente é que o que é meu. O que não é. Então, assim, nem todos os clientes são meus, entendeu? Sim. Nem tudo é meu. Então, é isso. Agora, um caso épico de aperto, ou então de correria, nesse universo dos casamentos e bolos. Tem algum? Teve um contrato preenchido com a mesma data, mas o mês errado. Teve. Foi uma coisa, assim, muito complexa. Eu sofri muito naquele dia, eu queria desistir. E aí eu descobri que todo mundo quase já tinha passado por aquilo. Mas aí eu consegui resolver. Tipo assim, isso que eu tô te falando que tem a diferença, entendeu? Eu fui, ué, como assim? E era tipo
2, 3 horas antes da festa eu consegui entregar o casamento inteiro, entendeu? Então, assim, é uma coisa... Porque é o seguinte, o casamento, ele é muito bem organizado. Então, não existe o fornecedor chegar na hora e não ter o cerimonialista e o decorador lá na mesa lá e não ter um bolo. Não, a montagem deles é entregue com horas de antecedência para já prever os problemas que possam vir a acontecer posteriores a isso. Então, assim, tem essa demanda de um tempo anterior e eu consegui entregar e resolver o problema, tá? Então, assim, eu acho que essa aí é o maior aperto. Dá pra falar, então, que você tinha um bolo step. Entre aspas, porque eu cobri todo ele, fiz todo ele na hora mesmo. Na Mas é o hora que eu tô lá. te falando, é expertise isso daí. Tipo assim, eu já tenho uma prática de tempo maior, chamei pessoas pra me ajudarem enquanto um assa, enquanto um faz. E assim, o bolo de corte ele vem depois. Então, eu entreguei o principal e o de corte eu entreguei durante o decorrer da festa na cozinha. Ninguém viu, ninguém soube, porque tinha o horário de partir o bolo, entendeu? Então, assim, foi muito bem. Isso é maneiro porque o que acontece? Numa das consultorias que eu fiz com essa coisa de cobertura audiovisual, real time, eu estava numa reunião bem online também, bem pesada, e o cara falou assim, olha só, não existe essa coisa de problema. O que vai contar é o seguinte, qual é o tempo de reação? Se o problema está ali, a tua capacidade de reação é o que vai valer, o quanto que você tem a capacidade de resolver problemas, né? Ele falou ainda assim, se você ficar tudo no colo, você se arrebenta inteiro. Então, quanto que você vai dividir? É o que você falou, né? Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo. Dimensão do tempo, eu posso entregar aquilo depois. Isso é muito legal. Então, não acontece no evento, mas acontece nos bastidores e os convidados nem sabem que aquilo está acontecendo. Sim, sim. E o profissional, tanto cerimonial, que para mim é a primeira contratação que uma noiva deve fazer, é cerimonial. Por quê? Porque o cerimonial serve para passar por esse problema pela noiva. E passa, e eles têm expertise para resolver, entendeu? Então, assim, eu acho que é a melhor contratação. Às vezes, quando alguém chega em mim antes do cerimonial, tem gente que gosta, eu não gosto. Eu prefiro que venha depois do cerimonial. Não é que eu não gosto, eu vou atender do mesmo jeito, mas eu prefiro depois do cerimonial, porque eu tenho um alinhamento tão grande já de palavras, do que dizer, qual é o projeto. É campo, é clássico. A gente já tem um linguajar tão adequado que eu consigo entender a proposta com mais facilidade, entendeu? E a coisa flui com mais tranquilidade. E isso influencia diretamente na modulação, porque assim, realmente, né, o bolo vem à frente ali na foto. Sim, depois da noiva é o momento que mais aparece, porque todas as fotos acontecem ali. E nessa estrutura vem depois um amor, que é o amor pelo cavalo. Na verdade, não vem depois, vem antes. Vem antes? Vem antes, muito antes. Só que aí, agora está muito aflorado, mas o cavalo é desde que eu nasci, né? Eu fui criada por um avô que tinha um aras. Então, assim, é uma coisa que já vem. Tanto é que eu tenho uma tatuagem de um lado, um cavalo, e do outro lado é um bolo, entendeu? Então, assim, o bolo, ele veio num momento da minha vida que eu era nada profissionalmente, muito perdida, muito cheia de questões, assim, perdida, não é no sentido literal da palavra, mas no sentido de que eu não sabia o que eu queria fazer, tinha começado a faculdade e não era bem o que eu queria, mas eu não sabia que eu, sei lá, as coisas foram um pouco mais tardias para mim. E o bolo entrou nisso. E quando ele deu esse boom, ele me trouxe uma autoconfiança grande e tal. Então ele tem uma divisão de águas na minha vida. Mas o cavalo sempre esteve na minha vida. Tipo assim, é um legado deixado pelo meu avô, tanto que, tipo assim, ele tinha uma fazenda, eu herdei a fazenda. Eu não. Acho que pela minha família a gente teria vendido já, eu não quis vender, entendeu? E a gente toca lá, eu toco lá junto com o meu marido. Então, assim, é uma coisa que eu gosto realmente. E introduzir minha filha nisso, a minha mais velha não quis, definitivamente. Aí a pequenininha eu quase que obriguei, mas aí ela agora é viciada também no meio do cavalo. E é um legado que perpetua, entendeu? Na minha vida. E agora ele tá super aflorado. E o Clube Hípico? Me fala sobre o Clube Hípico. Como é que chegou? Você já fazia parte? O Clube Hípico, ele também tem uma história muito forte na minha vida, porque o meu avô era um dos sócios fundadores. Então eu cresci dentro daquele lugar. Eu cresci dentro do Clube Hípico. E o clube passou por várias fases da vida dele, né? E, na verdade, eu nunca quis ser presidente de clube. Sempre foi na Ilha São João? Sempre foi na ilha. Não, antes da ilha tinha um escritório e era um encontro de pessoas. Depois a sede mesmo, que firmou e que cresceu, sempre foi na ilha. Há muitos anos está lá dentro. Quando eu era criança, né? Tinha as grandes exposições do Manga Larga Machador em Volta Redonda. O Neto, inclusive, foi sempre um grande apoiador desse ramo aí. Então, as exposições daqui, porque no Brasil é o seguinte, a maior exposição está em Belo Horizonte, que é a nacional do Manga Larga Machador.
dentro de Volta Redonda, era como se fosse a segunda nacional, porque os animais, aqui é uma quantidade absurda, era 400 e poucos animais. Normalmente uma exposição tem 100, cento e poucos, era 400 e poucos animais. Quem classificava aqui, provavelmente seria o campeão nacional, porque era um termômetro da nacional essa exposição. E movimentava todo o mercado daqui de Volta Redonda, né, tudo. E eu vivi e cresci ali dentro, aquela realidade, aquela realidade. A minha avó, ela tinha uma casinha, que ela fazia a recepção das pessoas, dos criadores e tal, e meu avô é o criador mais antigo de toda a região nossa aqui, né? O pioneiro. E ele foi sócio fundador desse clube. Então eu cresci com aquilo. Quando ele morreu, como a minha família toda, só quem herdou esse sangue aí do cavalo fui eu, automaticamente eu fiquei com o título. E eu fiquei com o título e continuei lá dentro. E o clube passou por alguns momentos bons, alguns momentos ruins. E chegou um momento que estava acontecendo algumas coisas e tal. E eu precisei virar presidente, porque eu não tive essa ambição. Eu quero ser presidente do clube hípico. Nunca tive. Eu precisei, mas eu senti dentro de mim que era uma necessidade de um legado. Tipo assim, algo vinha dali, tinha um propósito maior. Então, assim, sempre existiu, mas agora de forma muito mais forte, por conta dessa coisa de eu ter virado presidente do clube. Porque é a primeira presidente mulher da história do clube. É a primeira? Primeira presidente. Legal. Agora, você passou por uma dificuldade muito grande. Acho que o clube passou por uma questão de intoxicação. Sim. Me conta como é que isso aconteceu. Assim, a gente viu só. Todo mundo acompanhou pela mídia, quem não acompanhou, aconteceu um problema muito sério. Mas como é que. Da onde que surgiu? Foi aos poucos? Conta Então, pra na gente. verdade é o seguinte, quando a primeira morte do cavalo dentro do clube, né, aconteceu, foi no dia 19 de maio, eu ainda não era presidente de lá. Eu era diretora e uma das diretoras, né? E inquilina também, tinha cavalo lá. O cavalo morreu e a gente começou a desconfiar que fosse da ração, porque eles estavam recusando ração, teve umas coisas assim e tal. Trocaram, acharam que era um lote, trocaram a ração, e logo depois morreu outro. E aí a gente viu que já estava expandindo em vários locais do Brasil a morte desses animais. O que aconteceu foi o seguinte: a ração foi contaminada por uma planta, tá? Uma planta que ela é feita como adubo verde, para poder preparar a terra. Então você planta o capim em cima dessa terra, que depois de ter limpado desse adubo verde. Esse adubo verde ele fica lá, mas quando você vai fazer a plantação, você colhe todinho ele, porque ele é um veneno. Não foi coletado, entendeu? Então a ração pegou um produto que a gente julga que foi um produto barato, talvez, sabe? Uma mão de obra barata, assim, que eles foram lá. E veio muito desse veneno na ração. E envenenou os cavalos. Para você ter uma noção, dentro do clube hípico eram 50, morreram 36. Caraca. 36. Eu assumi, na segunda morte ou na terceira morte dos cavalos, eu assumi a presidência, dia 12 de junho. E aí foi, inclusive, dali que nasce uma outra vontade meio que envolve um pouco mais de projetos sociais e um pouco até de política, assim, eu diria. Porque quando quando a gente fala sobre o animal, sobre o cavalo, vai além da criação do animal pelo animal. Existe um imbróglio que inclusive ajudam crianças, essa Sim, sim. relação. O cavalo, O impacto foi muito O grande. cavalo tem uma coisa que é muito interessante, assim, tipo, que poucas pessoas sabem, mas é cientificamente comprovado. Ele regula a batida do coração dele com a batida do ser humano que tá tocando nele, entendeu? Então, assim, se o ser humano tá ansioso, o cavalo tende a ficar ansioso. Só que com a regulagem emocional do cavalo, ele consegue a mesma tranquilidade que ele consegue readquirir, ele consegue passar para quem tá dentro, tá junto com ele. Então, assim, por que tem esse grande projeto de cavalo é cura, né? Cavalo é cura. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de se conectar, tá? Através do coração com quem está montando nele, ou quem está abraçado nele, quem está tocando com ele. Ele é extremamente sensível, é um animal grande, aparentemente forte, mas é melindre, assim, por dentro, no sistema digestivo dele é delicado, ele carece de cuidados muito especiais, entendeu? Ele é delicado por dentro e forte por fora. É isso que eu diria do cavalo. E você compete? Eu competia, né? Agora eu não tô competindo mais. Competi muito tempo. Só que aí a Maria Clara começou a competir, o Guilherme também começou a competir, meu marido, aí eu realizei neles, entendeu? Tipo assim, eu deixo eles competindo e eu quero ficar mais ali na parte de vou junto, vou atrás, mas ainda pode ser que eu volte, tá? É. Ah, pode ser, eu penso nisso de vez em quando. Mas eu ando a cavalo, só não tô mais competindo. Vamos lá. O que aconteceu depois da morte dessa. São 30 aí? 6. 36 animais. Eu vou falar o que aconteceu durante esse período, tá? Dentro da minha vida, que eu acho que é importante trazer. A gente fez um movimento dentro do clube, que foi uma coisa que teve repercussão nacional. A gente apareceu, assim, cortes nossos. Inclusive, a matéria que tem de científica, né? O estudo científico que tem lançado já
de verdade, é com o clube. Tipo assim, foi o clube que abriu as portas para a Rural entrar. Eu que abri as portas na época, né? Porque era eu que estava como presidente, para a Rural entrar e fazer o estudo deles em cima do que estava acontecendo, porque não é uma coisa que já aconteceu antes. Nunca aconteceu na história da equinocultura. Já teve mortes por essa planta aí, mas não na proporção que teve, nem com cavalos na quantidade que foi, entendeu? Tipo assim, às vezes um cavalo ia lá e comia aquilo no pasto e morria. Mas esse nível de contaminação foi a maior da história da equinocultura do mundo, parece, entendeu? É do mundo mesmo, nem é só do Brasil. Então, assim, o que acontece? Lá durante esse período que tava essas mortes, a gente teve muita. Lá no clube, as pessoas não são donas de cavalo de aras competidores, eles são os pets, né? A gente chama que são os pets deles. Então, cada um tem um, no máximo 2. Então, assim, é um animal de estimação. O cavalo todo dia vai lá, recebe o carinho. Aí tem criança autista, tem de tudo quanto é tipo de questões lá dentro. Então, ali não eram mortes de um aras, eram mortes dos pets de cada um ali, dos bichinhos de cada um. Então foi uma coisa assim trágica. Chegou um ponto que lá a energia era tão pesada que a gente, de tristeza, que a gente fez uma grande oração lá para tentar quebrar um pouco esse ambiente. E eu me descobri nesse momento como gestora e também como uma pessoa que conseguiu movimentar através das redes sociais um projeto de ajuda muito grande. Tipo assim, a gente movimentou. E foi através da minha rede pessoal, porque na época eu ainda não tinha a rede social do Clube Hípico. Então, através da minha rede social, pedindo assim, com a cara mesmo, e chorando e contando a história, eu consegui muita doação, porque chegou um ponto que ficou inviável os valores que estavam sendo pagos, entendeu? Por cada um. Consegui muita doação. A gente montou um CTI lá dentro, um hospital cheio de estagiários, sabe? Aí a gente conseguiu depois assinar estágio para alguns deles, assim, agora tem um projeto de assinar estágio lá dentro. Então, são coisas que nasceram nessa época. E aí, quando eu vi aquele movimento do bem, aquela quantidade de gente chegando, aquela quantidade de ajuda, eu falei, caramba, eu sirvo para isso. Tipo assim, ali eu tive um pum. Sabe, eu já tinha uma vontade, já tinha feito algumas coisas de projeto social, inclusive nas minhas próprias aulas, de autoestima e tal, mas nesse daí foi a virada de chave, que eu percebi o quanto eu tinha potencial para ajudar, para fazer coisas maiores por coisas através da minha própria pessoa, entendeu? Uhum. E aí, depois disso, vem a parte de formação de mulheres. Então, a formação de mulheres, na verdade, ele não vem depois disso, ele já vem antes, né? Na verdade, isso é uma coisa que Eu tô de parabéns, né, cara? Nota 1,3 pra mim aqui. O cronograma seu estava um pouco... Não, eu tô fazendo esse tipo propósito. Ah, entendi. É só pra fazer o gancho, mentira. Vai lá. O que acontece? Quando eu comecei a dar aula, que foi a primeira coisa, até antes de eu virar a profissional de casamento, eu percebi uma demanda muito grande na carência de mulheres, donas de casa principalmente, que não eram realizadas profissionalmente, que frustradas e na vida pessoal e na vida profissional, e que achavam que era tarde para elas, entendeu? E a confeitaria, nisso ela é muito maneira, ela consegue ter muitos braços, e você consegue que todo mundo evolua em algum deles, caso queira. E aí, a partir dali, eu também percebi que a minha história, que não é nada tradicional, assim, tipo, nem vou entrar muito nela, porque é pesada, ela também servia para as pessoas entenderem que... Porque eu costumo dizer que eu não caibo na caixa, né? Na caixa do padrão tradicional do que foi. Então, assim, eu não tive um casamento só, eu não tive a filha de um pai só, eu não tive uma história muito bonita no geral, e no final das contas eu acabei dando certo. Tipo assim, hoje eu sou uma pessoa 1000 vezes... melhor do que eu já fui um dia, tá? E eu me considero de sucesso. Tipo assim, eu sei que tem muita coisa para alcançar, mas eu me considero de sucesso. Então, assim, o que eu através disso, além da confeitaria, que seria profissionalmente, eu comecei a contar minha história para algumas mulheres e eu via o choro de quem estava ouvindo numa palestra, entendeu? Eu vi o movimento no final, caramba, obrigado por você ter dito isso, eu precisava ouvir. E ali eu entendi que, tipo assim, também havia um propósito ligado a isso. Tipo assim, que a minha história, apesar de ter sido estranha, né? Você conhece parte dela. E eu passei por muitas frustrações, eu sofri muito, eu tive crise depressiva, eu tenho questões com a minha família, no sentido da minha filha mais velha, que tem uma doença hoje em dia crônica, né? Neurológica. E, assim, várias outras situações que eu tive que poderia contar uma história de vítima, de tristeza, e não foi. Então, assim, a partir dali eu falei, mulheres que não cabem na caixa. E eu tenho 43 anos, minha maior projeção foi nos 40, assim, tipo, profissionalmente e tal. Então, assim, nunca é tarde pra mulher. Foi assim que surgiu dentro da minha cabeça esse programa, tipo, nunca é tarde pra mulher. E aí eu comecei a falar com mulheres, não só em palestras, como individualmente eu converso, tenho pessoas que eu ajudo a impulsionar por causa disso, porque a minha história é uma história fora do padrão,
e eu não desisti e te digo que eu sou feliz. Então, assim, é possível ser feliz mesmo fora da caixinha. Bacana, bacana. Agora, já caminhando para o final, infelizmente, estamos caminhando para o final, a gente vai falar sobre desafios e visão de futuro. Qual é a visão de futuro da Cris como a gestora, essa persona, essa profissional do casamento, do bolo? A pergunta antes dessa é: como é que faz para gerenciar tudo isso? Então, esse é o grande problema. Essa é a maior dificuldade que eu tenho, gerenciar o próprio tempo. Eu tenho Afinal, dificuldade. o dia só tem 24 horas, né? Essa é a maior dificuldade que eu tenho, por quê? Porque acaba que eu negligencio algumas áreas às vezes. Tava negligenciando um pouco a família, aí, tipo, levei um puxão de orelha, e aí comecei a organizar para não negligenciar. Então, assim, é muita função, realmente. Hoje, após muitos anos me tratando, fazendo terapia, gente, façam terapia, tá? Terapia é vida. Muitos anos eu me respeito. Então, assim, eu ouvi uma frase hoje que até é verdade. Se você tá num lugar onde todo mundo pensa igual e só você pensa diferente, é você que tá no lugar errado. Então, hoje, não insisto mais em permanecer ou fazer coisas que não me caibam. Antes, eu tentava administrar tudo o que cabia e que não cabia. Porque as coisas que me cabem acabam sendo prazerosas e eu consigo fazer dar certo. Quando eu tô numa coisa que não é para mim, que é teimosia, insistência, entendeu? Aí eu começo a confundir os horários de tudo. Então hoje eu presto mais atenção. Eu percebo isso aqui é propósito, isso aqui é distração. Então o que é propósito eu permaneço e acabo conseguindo dar conta. O que é distração eu elimino. Antes eu ficava ali tentando fazer a distração virar propósito. Então hoje eu não faço mais. Então hoje eu tô conseguindo melhor administrar porque eu me conheço e me respeito. Então, assim, eu evoluí tanto para isso que, nessa parte, que hoje em dia eu consigo fazer o que eu gosto e delegar funções das coisas que eu não tenho que fazer. Antes eu não conseguia. Hoje eu delego a parte que não me cabe e a parte que me cabe eu fico com ela. É uma fórmula? Vou te dizer que não é nem questão de ser fórmula, mas façam terapia. Assistam podcasts, que eu assisto vários, assim, que são enriquecedores na minha vida, sobre gerir tempo, sobre importância. Outra coisa que eu quero dizer, que antes eu achava banal, e hoje em dia eu vejo, coach levado a sério, ele é uma coisa extremamente, é uma ferramenta extremamente eficaz. Então, assim, tem ferramentas para fazer a coisa ser mais fácil. Pesquisem, vão atrás, encham o cérebro de vocês dessas coisas, que daqui a pouquinho ele acostuma. E aí, quando ele acostuma, é mais fácil de fazer, sai do automático. É mais fácil fazer. Sai de um Realmente. automático para entrar em outro automático. Boa, boa. Sai de um automático para É. entrar no automático, que é Bom. um automático de movimento. Isso aí. Bacana. Agora, Cris, para quem tá assistindo um podcast aqui e quer falar com você, quer trocar ideia no digital, como é que te acha no digital? Então, no meu Instagram, que é o @crigs com ch.carraro, vocês vão marcar provavelmente, né? Então as pessoas vão Sim. direto lá. Tem um contato de WhatsApp, que sou eu mesmo que atendo. E aí, se eu tiver que passar para outra pessoa resolver, vou passar, mas no primeiro momento, o primeiro contato é comigo mesmo, que fala ali naquele número. Então é só chamar lá que eu sou acessível. Posso demorar para responder, às vezes, porque posso estar muito sobrecarregada, mas eu vou responder uma hora. Agora, com relação ao Clube Hípico, dá para ir visitar, para ver? Tem dias específicos? Então, isso é uma coisa super interessante. A gente, inclusive, está com um projeto social, né? Junto à Ordem Pública de Volta Redonda, que é a Guarda Mirim, que foi quem, assim, deu o pontapé inicial, até nesses sonhos de projetos sociais meus relacionados ao cavalo, assim, foi essa... Eu já tinha, mas esse daí aguçou muito. Então, assim, eles têm um programa, a Ordem Pública tem um programa que busca crianças e pessoas em condições de vulnerabilidade e tal, para poder se aproximar de ter acesso a coisas que talvez não tivessem, né? Incluir. E o clube está inserido nisso. Então, tanto a Ordem Pública traz o programa Guarda Mirim para dentro do clube, como traz também a inclusão social no sentido de APA, APADEF, CAPED e várias outras instituições, como a gente também recebe escolas, e recebe qualquer pessoa, na verdade, mas é porque essas instituições, assim, são as que mais nos procuram. Então, querendo, é só entrar nesse mesmo contato meu, pedir. E quem quer ir fora de um programa de escola, fora de não sei o que, é só aparecer lá na Ilha São João, porque o dia inteiro tem alguém lá, e sempre tem alguém para falar assim, oi, tudo bem? Vem cá, quer andar a cavalo? Ou você mesmo pede, que a gente consegue atender, assim, que a pessoa conheça, tenha algum tipo de proximidade. Porque existe, é um espaço,
eu sempre falo isso. Pessoal, o Clube Hípico fica na Ilha São João de Dentro Volta da Ilha Redonda, São João, é. né? É um espaço, porque a gente está dentro de Volta Redonda, conhecida como a cidade do aço. É uma cidade que tem uma usina siderúrgica. A gente tem uma fazenda, entre aspas, né? Um sítio dentro da cidade. E aí você tem um clube hípico e aí é uma quebra de objeção. Às vezes a pessoa gosta de cavalo, gosta de animal, vê vídeo, vê tudo, mas aqui eu tô na cidade do aço, tô em Volta Redonda. Uhum. E tem sim, pode ir lá. E a gente tá em obra lá, né? A Volta Redonda tem um programa junto à prefeitura, que acho que eu acho que é a primeira e única, eu não sei se tem segunda, mas é a primeira eu tenho certeza, que é a Escola Municipal de Hipismo. Tipo assim, eles atendem os alunos da rede municipal gratuitamente, é um programa da prefeitura, fica dentro do Clube Hípico. O Clube Hípico tem essa parceria, sabe? A gente trabalha junto lá com eles. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem direito de visitar, todo mundo tem direito de conhecer. Esses atletas, inclusive, saíram até no jornal, eles trazem medalha aí do Brasil, são referências, são referências no hipismo. O clube está em obra, sendo feito um clube muito mais bonito e maior, muito mais organizado. A gente está em obra lá. Pensa assim, é um projeto bobo. Não é, gente. O cavalo é cura. O cavalo tem muitas questões que são muito além de andar a cavalo, de mercado financeiro. Se aprofundem nisso, porque é um mercado que não é só mercado. Ele tem cura. O cavalo traz cura. Então, o clube hípico é tudo isso, sabe? Eu falo que se envolver com o clube hípico, com o cavalo, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Mas muitas pessoas que não têm esse estilo de vida adquirem quando conhecem, Sim. Entendeu? Quando se aproximam, quando chegam. Tem gente lá dentro que nunca viu um cavalo na vida, hoje em dia tá lá já apaixonado, entendeu? Independente se você vai permanecer ou não, vale a pena conhecer. Tá certo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Mais uma edição do Podcast da Cidade. Esse episódio número o quê? 27. Eu segui mais ou menos o teu roteiro, tá? Então, assim, dá notas... Bem menos, eu quero bem menos, tá? Nota 4,7 pra mim no roteiro. Eu dou 3. 3, tá bom, tá bom. Mas a gente falou bastante coisa. Isso. Tá? Ela é brava, tá? Então, mas eu tô incitando aqui pra ela... Não, ela tá incitando a treta. É isso aí. Não, quando desliga a câmera, ela vem em cima de mim aqui. Pessoal, terceira temporada, episódio 27 do Podcast da Cidade. Eu conversei com a Cris Carraro. Bom, isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais na rede social e vá lá no Clube Hípico para você conhecer toda essa estrutura que está sendo montada, ok? Cris, obrigado. Obrigado a você, foi um prazer. Vão com tudo. Os cortes, atenção, você que está assistindo, os cortes com os melhores momentos, cortes por assuntos, vão ser editados e publicados no Instagram como Reels, nos Shorts aqui no YouTube e também no TikTok. Agora tem vídeo no Spotify, é a novidade, né? Todos os episódios. A concorrência tá ficando pesada, né? O vídeo também, é o full? O full vai estar no Spotify também, no canal. A gente pode pegar uma carona contigo, de repente, como sempre falo, tá no trânsito, tá viajando. Isso aí. E aí a gente pega uma carona com você. Academia também. Academia, faz bem, aquela esteira, né? Isso aí. Famigerada esteira, né? Isso aí. Nunca acaba, você pode escutar um podcast que ajuda a passar o tempo. Isso aí. E aí você pode curtir esse podcast com a Cris, tá certo? Um grande beijo pra todo mundo. Câmera central aí. Tchau. Até o próximo. Até, gente.